Boa noite, estamos aqui mais uma vez, novamente aqui na minha cozinha e hoje eu quero trazer um tema interessante para a gente discutir. Mais uma vez aí, a gente vai discutir alguma coisa que está relacionado à convivência, a relacionamentos, relacionado aos resultados que nós temos com os nossos relacionamentos. E muitas vezes, por falta de conhecimento, nós temos muitas quebras em nossos relacionamentos. Eu pensei a princípio que essa é uma palavra que deveria ser aplicada especificamente no relacionamento entre pai e filho, mas na verdade não. Na verdade está relacionado a relacionamentos entre amigos, entre patrão e empregado, professor e aluno. É um segredo que a gente vai conversar para a gente incutir nos nossos relacionamentos. Você já teve um funcionário muito bom de serviço que depois de um tempo em que você exortou esse funcionário, ele caiu de rendimento radicalmente e não voltou mais, Ele literalmente deixou de ser o que ele era antes e você perdeu um funcionário bom depois da exortação. Você vai perder um amigo porque você se sentiu à vontade para exortar e você pensou que aquilo ia dar certo e você corrigiu e no final das contas aquele amigo distanciou de você e não deu mais resultado, você não gosta mais do que acontece, vocês não têm mais interatividade entre vocês depois que aconteceu essa correção, essa exortação, ou qualquer coisa que você tentou fazer na direção deste amigo. E por último nós temos o exemplo dos filhos. Nós temos uma série de filhos que perderam a conexão com os pais, filhos que não aceitam mais que o pai os corrija, filhos que não entendem o amor do pai por ele e tudo porque você precisa exortá-lo, precisa corrigi-lo e você está perdendo esses relacionamentos. Poderia ser diferente? Será que se houvesse uma postura diferente sua com relação ao seu empregado, o seu filho, o seu amigo, o resultado disso seria algo diferente do que tem acontecido com você? Onde você estaria errando nisso? Será que você está fazendo tudo da maneira correta? Ele errou e, portanto, eu preciso falar. A minha parte está 100% bombando, então eu não tenho que mudar nada. E se eu errei, como acertar? Como acertar nas correções? Deixa eu dar uma pausada aqui. Voltar um pouquinho nosso louvorzinho, abençoado de Deus. Tem como acertar a mão? Tem como melhorar nesse sentido? O problema é que ninguém gosta de ser corrigido. Ninguém gosta de ser exortado. Você já conhece alguém que saiu de uma exortação e falou assim, que coisa boa, gostei da pessoa falar comigo? São raríssimos casos. Normalmente até das exortações que a gente gosta, a gente sai de lá meio baqueado, chateado. Meu pai tinha um chefe que quando ele tinha que chamar a atenção de alguém, ele chamava essa pessoa na sala e perguntava para ele, você quer um cafezinho? Aí a pessoa... Não, nos primeiras vezes até aceitava, depois sabia o que era e não aceitava mais não. Você está confortável? Está tudo bem na sua casa? Tudo bem com seus filhos? E depois vinha a exortação. E a gente não gosta disso, nós não somos bons com esses assuntos, né? Nós não gostamos quando vemos alguém apontando nossos erros e críticas. Muito menos. A gente vê amizades se perdendo por causa de críticas, né? Nós somos péssimos corretores. Temos que
entender que nós somos horríveis para corrigir. Eis uma área que ninguém ensina ninguém e que nós não dominamos nada disso e por isso erramos tanto. Erramos na medida da correção, né? Nós começamos exortando e daqui a pouco nós estamos numa profundidade que não precisaria naquele momento. Às vezes nós erramos porque nós queremos exortar 3, 4 assuntos ao mesmo tempo e também não é necessário. O ideal é que você trate um assunto de cada vez, principalmente com adolescente. Erramos no tempo. Às vezes era para a gente falar algo, parou, acabou, morreu. E nós continuamos. Erramos na intensidade. Às vezes um assunto tranquilo nós usamos com tanta força que a pessoa sente que o negócio seria mais grave do que realmente nós falamos. Erramos na força que a gente usa para exortar alguém, para tratar os problemas com alguém. Então, a gente precisa começar a ser afinado nesse assunto da exortação, de chamar atenção, de dar um toque na pessoa com relação àquilo que ela está errado. Nós precisamos entender o erro nosso como corretor, como aquele que corrige, ou nosso como aquele que está recebendo a correção. Não é? A gente não é bom nisso. E a gente precisa começar a entender alguns erros. Eu vou passar algumas analogias, porque a analogia nos torna possível entender mais claro. Imagine que você tem um pé de fruta na sua casa, como eu tenho aqui de jabuticaba. Você joga água, você tira bicho, você junta terra no pé, você trabalha aquela árvore, você aduba, você faz de tudo naquela árvore para que quando ela estiver dando fruto, você possa ter bons frutos daquela árvore, né? Então, você trabalha tanto, mas um dia chega o dia de podar essa árvore. E no momento de podar essa árvore, cara, você vai jogar fora tudo pelo qual você trabalhou antes. Você trabalhou para que tivesse folhas fortes, verdes, viçosas, galhos bonitos, mas quando você podar, você corta aquilo tudo e joga fora. É como se você tivesse que começar tudo de novo. Pois é, a poda é a correção. E a gente não pode podar se você não cuidou antes, cara. Não existe essa correção, essa poda que você faz se você não cuidou antes. Uma árvore que é podada sem ter um vigor, essa árvore morre. Nós temos o exemplo de um pé de jabuticaba que tinha aqui em casa, que chamou-se um rapaz para fazer a poda dele e o rapaz matou o pé de mexerica que a gente tinha aqui. Esse pé de mexerica no jabuticaba. Matou. Porque a poda foi feita errada, na época errada, no tempo certo, na intensidade errada, na força errada. E matou o nosso pé de mexerica. Você não pode podar se você não cuidar. Você não pode exortar se você não construir algo. E é isso que a gente vai discutir aqui. Se você corrigir alguém sem investir nela antes, você mata essa pessoa, certo? Independente da correção, independente se ela está certa ou errada. E vice-versa, se a pessoa vier e é uma pessoa que não investe em você, mas ela vem te exortar e ela não está preparada para isso, ela te mata, certo? Então, como que você investe em alguém? Como que nós investimos em relacionamentos? Nós damos carinho, atenção, sorrisos largos, tempos de bom humor, ouvir a pessoa, entender sobre os seus problemas, saber o que ela passa no seu dia a dia,
São N tópicos que a gente pode estar cultivando e investindo até o momento que um dia você precisar de fazer uma exortação. Talvez nem precise fazer exortação. Por exemplo, um pai que carrega a criancinha no colo, joga para cima, beija, vira de cabeça para baixo, brinca de cavalinho e carrega nas costas, elogia, está junto dela no tempo que ele consegue. Esse pai está investindo nessa criança, está investindo nele. E esse investimento vai dar resultado, esse investimento vai prepará-lo para o futuro. Um patrão, por exemplo, quando ele elogia a pessoa, quando ele quer ser sensível com as necessidades dessa pessoa, quando ele vê a qualidade da pessoa e realça essas qualidades, né? Quando ele trata essa pessoa com carinho, com atenção, quando esse chefe, ele normalmente tem a porta da sua sala aberta para receber as pessoas, é uma pessoa que recebe as pessoas de sorriso, ele está investindo nos seus funcionários. E isso vai trazer bons dividendos para ele, resultado para a sua equipe. Vamos considerar que a sua empresa, os seus amigos, o seu filho sejam como uma caderneta de poupança. Você investe, 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 até um dia que você precisa sacar. E o saque é a correção. É assim que funciona. O saque, ele é agressivo, ele joga fora tudo que você investiu, tudo que você construiu, né? E quer ver uma coisa? José no Egito. José no Egito viu as vacas gordas, depois as vacas magras, e as vacas magras comeram as gordas de tal maneira que nem se ouviu mais sinal das gordas. O que José mandou fazer? Guarda 1/5 de tudo que foi gerado, para quando vier as vacas magras, nós temos recurso. A correção são as vacas magras. Elas vão zerar o celeiro. Ela vai negativar todo o celeiro dos relacionamentos que você tem. Você pode achar, nossa, eu sou muito fera em correção, as pessoas saem da minha sala e tranquilo. Meu querido, vai por mim. As correções, elas zeram o celeiro. Então, você precisa começar a juntar os seus celeiros. E juntar é fazer isso mesmo, é 1/5. É ter crédito, e crédito grande, entende? Você precisa de... Esse é o segredo. Se você puder guardar essa frase que eu vou dizer, você guardou tudo do vídeo e vai ser excelente. Mas se você precisa de 5 medidas de amor e de bom relacionamento, de sorrisos, para uma medida de correção. É o conselho de José no Egito. 5 medidas a 5ª medida nós vamos guardar. Então, aqui é mais sério ainda. Aqui você precisa juntar 5 medidas de amor, para que quando você use a sua medida de correção, o seu celeiro zera, mas você continua juntando e vai zerar. Não tem como. A arte da boa correção requer sabedoria. E por falta dessa sabedoria, a gente tem tantas dificuldades por aí. Nós temos filhos que passam dias sem conversar com os pais. Nós temos pais que tá na cara que ele sabe que ele está exagerando na correção com os filhos. Nós temos pais que, em vez de tratar um assunto de cada vez, trata 5, 10 assuntos. Temos patrões e pais e amigos que, quando ele vai corrigir um assunto atual, ele traz assuntos do passado para ser discutido agora. E nada disso funciona. Por isso, seu empregado acha que você não dá valor para ele. E por isso o rendimento dele cai. E uma equipe que sente que não tem valor, não rende. É uma equipe que trabalha com 50% ou menos
da sua capacidade de trabalho. Normalmente, as pesquisas apontam que os funcionários não oferecem mais de 50% do que eles são capazes de oferecer. E você, corrigindo isso, você pode ter pelo menos 80% disso. Né? Veja como que é interessante. Use a regra de 5 medidas para uma. E comece a ver as medidas, ver os resultados. Né? Não negative os seus celeiros. Continue investindo. É um tema muito complicado, porque nós vemos os pais tentando acertar com os filhos e depois que eles se perdem, filhos que não têm prazer de voltar para casa mais, de ficar em casa com os pais, porque os pais não sabem juntar 5 medidas, mas eles sabem gastar o celeiro. Eles sabem negativar o celeiro deles. E esses meninos preferem ficar na rua com os amigos e muitas vezes eles dizem que eles aprendem muito mais com os amigos do que com os pais. Porque lá eles não estão negativados. Lá estão sempre em amizade, carinho com o outro. E dentro de casa não. Eu conheci um pastor que ele mudou a maneira de exortar o seu filho. O seu filho estava envolvendo com um monte de coisas erradas e ele tomou a decisão diferente. Falou, eu vou mudar com meu filho. E ele passou a ser um amigo. Isso é o certo, não no convencional. Mas ele mudou com o filho dele e o filho dele começou a sentir o carinho e a atenção do pai novamente. E pronto, seu celeiro se encheu. Então, tenha sempre crédito e junte, invista nisso porque vai dar certo. Invista nos seus celeiros. Amém. Fique com Deus, a paz do Senhor Jesus.